Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Geraldo, sou um dos professores de Química aqui do QI Pré-Vestibular. E hoje nós vamos começar um assunto que é muito importante, independente da frente que você estiver estudando da Química. Você tem que ter todo o conhecimento de tabela periódica. A tabela periódica que nós temos hoje, a mais atual de todas, ela não nasceu da noite para o dia. Várias e várias pessoas tentavam já, desde muitos e muitos anos, construir uma tabela periódica. Nós vamos destacar aqui dois cientistas. Nós vamos pensar em Mendeleev, que foi o primeiro a propor uma organização da tabela periódica em ordem crescente de massa atômica. Logo depois dele veio Moseley, que vai propor uma organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Essa organização, essa segunda organização, ela ficou conhecida como a segunda lei periódica. E a nossa tabela de hoje, ou seja, a tabela atual, ela manteve essa organização. Então, na nossa tabela atual, os elementos químicos, eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Essa organização ficou conhecida como segunda lei periódica. Na nossa tabela atual, nós temos 7 linhas horizontais, que são chamados de períodos, e 18 linhas verticais, que são as colunas, grupos ou famílias. Vou colocar aqui entre parênteses verticais, para nós não confundirmos os períodos com as famílias, que também são chamadas de colunas ou grupos. Então vamos acompanhar aqui esse meu esquema. Nós temos aqui um total de 7 linhas horizontais. Já já eu vou te mostrar que essas duas linhas horizontais correspondem ao 6º e ao 7º período. E de linhas verticais nós temos 18. Antigamente, nós numerávamos as famílias da seguinte forma. Essa primeira família aqui, ela era chamada de família A. E a segunda também de família A. E aí nós chamávamos assim, família 1A, aqui a família 2A, são esses elementos. Depois você vinha para cá e você tinha a família 3A, a família 4A, 5A, 6A, aqui a família 7A e por último você tinha a família 8A. Aqui embaixo nós tínhamos as famílias chamadas de famílias B. Porém, a forma atual de numerar as famílias é a seguinte: família 1, família 2, família 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, família 14, 15, 16, família 17 e a família 18. Você coloca os números em ordem crescente, obviamente. Família 1, família 2, 3, etc. E só por curiosidade, o hidrogênio, ele não tem família. O hidrogênio, você não pode afirmar que o hidrogênio está na família 1 ou na antiga família 1A, hein, gente? Toma cuidado com isso. E pensando agora nos períodos, nas linhas horizontais, nós temos então 7 períodos. Primeiro período, segundo período, terceiro, o quarto, o quinto período, vamos trocar aqui, quinto período, 6º período e a 7ª linha horizontal, o 7º período. Esses dois aqui, como eu já tinha falado para vocês, correspondem ao 6º e ao 7º período. Agora eu vou te explicar por que esses dois períodos, eles se encontram, vamos dizer assim, separados da tabela periódica. É claro que eles não estão separados. A tabela periódica é tudo isso aqui que vocês estão observando. Se você pegar uma tabela periódica qualquer aí na sua casa, você vai observar dois destaques que estão aqui assim, ó. Procurem aí, por favor, pegue uma tabela, tem que acompanhar a aula com uma tabela periódica próximo aí de você. Então, ó, se você pegar esses dois elementos que estão aqui, provavelmente você vai encontrar um asterisco neles aí. O que significam esses dois asteriscos? Para este primeiro elemento químico, você vai interpretar que aqui é como se fosse uma gaveta. Se você pegar essa gaveta e você abrir a gaveta, você vai encontrar vários elementos químicos que estão escondidos atrás aí deste primeiro elemento.
Só que, para nós não desconfigurarmos a tabela periódica, para ela não perder uma série de propriedades que podem ser previstas apenas analisando a tabela, nós colocamos todos os elementos escondidos atrás da gaveta, nós colocamos esses elementos aqui. O primeiro elemento que nós temos é o lantânio, e aí nós vamos chamar todos esses elementos aqui de lantanídeos. E seguindo o mesmo raciocínio, você tem uma gaveta aqui, que a gente chama de actínio. Nós temos o primeiro elemento, que é o actínio, e todos os elementos que estão escondidos ali atrás do actínio foram representados neste período, aqui, actinídeos. Todos esses elementos são chamados de actinídeos. Tudo bem, pessoal? Então, ó, nós temos então 7 linhas horizontais, 7 períodos e 18 linhas verticais, 18 famílias. Algumas famílias possuem nomes importantíssimos e vocês têm que saber de cor. A primeira família, lembrando que o hidrogênio não está na primeira família. Primeira família, você chama de metais alcalinos. Segunda família, são os metais alcalino-terrosos. Família 16 ou família 6A, é essa família que nós chamamos de calcogênios, é a família do oxigênio. Família 7A, nós chamamos de halogênios, halogênios com H, hein? E a família 18, que já estão os elementos ali dispostos com a cor verde, nós chamamos de gases nobres. E aí uma coisa muito importante, quando você tem elementos químicos que estão numa mesma família, numa mesma coluna, esses elementos possuem propriedades químicas semelhantes, que é o que eu anotei aqui neste último tópico para vocês. E o que significa ter propriedades químicas semelhantes? De uma maneira simplificada, nós podemos afirmar que os elementos que possuem propriedades químicas semelhantes, eles fazem o mesmo número de ligações químicas. E daí? E aí que direto em vestibulares vocês vão encontrar questões do tipo: um grupo de cientistas estava analisando um micro-organismo muito potente. E aí, para estudar a potencialidade, não sei se diz essa palavra, mas enfim, e para estudar o perigo desses micro-organismos, o que os cientistas fizeram? Retiraram o DNA desse micro-organismo, que é uma fita de dupla hélice, não é com sentido antiparalelo que vocês aprendem lá na biologia. E aí? E aí que esses cientistas perceberam que tinha um nitrogênio dentro desse filamento aí de DNA. E aí os cientistas, não sei porquê, resolveram tirar, por exemplo, esse nitrogênio e querem substituir o nitrogênio por um outro elemento químico, de forma a não destruir o formato de dupla hélice do DNA. Marque a alternativa que contém um elemento químico que pode ser utilizado para substituir o nitrogênio. E aí você pega a sua tabela periódica, você vai buscar o nitrogênio. Eu vou colocar ele aqui e depois eu vou pagar, tá? Vou pagar porque eu quero, né? O nitrogênio está aqui. Aí você vai tirar o nitrogênio e vai colocar alguém no lugar dele. É só você pegar a tabela periódica. Opa, não está aqui na família 6, e sim na família 5. Olha a manota. Isso, 5, 6, 7. Isso, o nitrogênio está aqui, hein? Pega a família do nitrogênio e pega qualquer elemento que está na família do nitrogênio. Por exemplo, o fósforo, que está bem aqui debaixo do nitrogênio. E aí você acerta a questão, tá? Então, cuidado para vocês não somente decorarem isso aqui e não conseguirem o quê? Interpretar. Vou apagar aqui. Apaguei. Beleza. Seguindo a nossa aula aqui, vamos para a classificação da tabela periódica de acordo com as propriedades físicas. O que são as propriedades físicas? As propriedades físicas estão relacionadas com, por exemplo, a condutividade elétrica, a condutividade térmica, a maleabilidade, a ductibilidade, enfim. Quando você pega as substâncias simples que são formadas pelos nossos elementos, né, que nós conhecemos até hoje, nós vamos conseguir agrupar essas substâncias em 4 grupos. Um primeiro grupo, metais, segundo grupo, ametais, terceiro grupo, gases nobres e um quarto grupo que é constituído só por um único elemento químico, que é o hidrogênio. Então eu peguei a tabela nossa aqui e já destaquei nela esses elementos. Nós temos aqui então o hidrogênio que forma um único grupo,
Ocupando a maior parte da tabela periódica, nós teremos os metais. Vou riscar aqui, que aqui também nós temos os metais. É interessante você gravar essa escadinha que separa os metais dos ametais. Tudo que está aqui de roxo, nós vamos chamar de ametais. E os elementos que estão de verde aqui, de verdes, verde, sei lá como é que fala, são os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E tem mais um outro elemento químico aqui que já tem um nome, é o organossônio, um nome parecido, é um nome muito estranho. Mas enfim. E aí, quais são as propriedades físicas que esses grupos possuem para serem diferentes uns dos outros? Eu quero que você pegue uma folha aí agora, é uma folha que o QI vai disponibilizar agora para vocês, e aí vocês vão sair completando essa folha. Tem um retângulo muito grande escrito assim, ó, metais. Eu quero que você anote aí agora. Primeiro tópico, os metais ocupam a maior parte da tabela periódica. Segundo tópico, anota lá, ó, que na temperatura de 25 graus Celsius e de 1 atm, lembrando que isso aqui é CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. Não é CNTP. CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm. Então, nas condições ambientes de temperatura e pressão, todos os metais são sólidos, exceto quem? Exceto o mercúrio. Símbolo do mercúrio é o quê? Hg. Um H maiúsculo e um G minúsculo. Seguindo, os metais possuem brilho característico. Coloque agora um outro tópico aí, os metais são dúcteis. Isso significa que os metais formam fios e eles são maleáveis, se transformam em lâminas. Lembra daquele experimento de Rutherford, que ele pegou uma caixa de chumbo, colocou uma amostra de polônio e o polônio ficava bombardeando partículas alfa sobre uma fina folha de ouro? Essa fina folha de ouro, da espessura do caderno de vocês, mostra para a gente que é possível pegar um metal e fazer desse metal finas lâminas, finas folhas. Os metais são maleáveis, os metais apresentam maleabilidade. E sabe aquela esponja que você utiliza para lavar a louça no final de semana, domingo, depois que a sua mãe fez aquele... O que faz domingo, gente? Frango. Frango com quiabo. Fez aquele frango com quiabo delicioso. Aquela bucha que você utiliza para lavar a louça, ali em cima você tem um emaranhado de fios de ferro. É um exemplo, então, de que os metais são dúcteis, que é a mesma coisa de falar que os metais apresentam ductibilidade, né? Beleza. Os metais possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição, conduzem bem o calor e a eletricidade. E pensando nos ametais, é só você seguir um raciocínio aqui muito lógico. O prefixo a significa não, não são metais. As características dos ametais são contrárias às características dos metais. Não conduzem bem o calor e a eletricidade, não possuem brilho característico, não são dúcteis e nem maleáveis. E quanto ao estado físico dos ametais? Continua anotando aí na folha, no bloco aí dos ametais. Estado físico a 25 graus Celsius e 1 atm dos ametais. Existem ametais que são gasosos. Coloca aí o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o cloro. E eles são encontrados na natureza na fórmula de substâncias simples do tipo diatômica. Então coloca assim, ó, gasosos, dois pontos, F2O2, N2 e Cl2. E só para te lembrar de uma coisa, o gás cloro ele tem uma coloração esverdeada. E líquido, o ametal líquido que nós temos é o bromo, coloca aí, ó, Br2, ele é líquido. E os outros ametais são sólidos, por exemplo, o carbono. Lembrando que nessas condições, 25 graus Celsius e 1 atm. Sobre os gases nobres são encontrados na natureza a 25 graus Celsius e 1 atm na forma de espécies monoatômicas. Você não vai escrever He2, Ne2 ou Ne3, não. É He, uma única vez. Você encontra átomos isolados.
Por quê? Porque os gases nobres são estáveis, têm uma elevada inércia química, ou seja, não tendem a sofrer reações químicas facilmente. Eles podem sofrer reações químicas? Sim, em laboratório. E o hidrogênio? O hidrogênio ele não tem família e na natureza, nas condições ambientes de temperatura e pressão, o gás hidrogênio ele é diatômico, é o H2. O H2 reage com o O2 produzindo a água. E isso mesmo, a combustão do gás hidrogênio forma a água, não emite poluentes. Esse é o grande sonho para produzirmos carros que utilizam como combustível o gás hidrogênio. Só que o grande problema é que a combustão do gás hidrogênio produz uma grande quantidade de energia. Ela é muito perigosa. Beleza, pessoal? Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês a classificação quanto às propriedades químicas. Até mais!